Olá, amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nesta oportunidade nós vamos trabalhar a passagem de Apocalipse, capítulo 12 e versículo 4, certo? Bom, antes disso eu quero aqui falar para vocês que o texto que eu vou ler, ele tem a ver com a queda do diabo. Sim, o texto que nós vamos ler é interpretado por muitos, e isso diga-se de passagem desde os primórdios do cristianismo, como fazendo uma alusão à queda original do diabo. E não só a queda do diabo, como também a queda de uma terça parte dos anjos de Deus. De acordo com muitos intérpretes, Apocalipse capítulo 12 e versículo 4 está fazendo uma referência a um passado muito remoto, antes da criação do homem. Sim, antes da criação do homem e dos animais, no céu, Satanás existia e ele era chamado de Lúcifer, quer dizer, portador de luz. Então, ele fez a cabeça de uma terça parte dos anjos. E ele iludiu esses anjos, ele fez grandes promessas, ele prometeu reinar e dividir o reino com os anjos. Para isso ele empreendeu um plano, derrotar a Deus, destronar, tirar Deus do trono e ocupar o lugar de Deus. E uma das suas façanhas foi exatamente iludir os anjos. E uma terça parte dos anjos, eles aderiram ao plano de Satanás. Essa é uma interpretação muito corrente, muito conhecida no meio cristão. A questão é, realmente a Bíblia ensina isso? Realmente a Bíblia diz que houve esta batalha no céu, envolvendo o diabo e uma terça parte dos anjos contra Deus? Será que realmente a Bíblia ensina isso? Será que o que nós lemos em Apocalipse capítulo 12 e versículo 4 faz referência a essa batalha cósmica envolvendo o diabo e uma terça parte dos anjos que apostataram contra Deus? Bem, a ideia, eu quero dar um pano de fundo histórico, teológico e histórico. A ideia de que Satanás era antes um anjo de luz, e eu quero aqui dizer já, eu não estou aqui negando que o diabo fora antes um ser de luz, alguém que andou no bem, um anjo de luz. Eu quero fazer bem essa distinção, certo? Porque em João 8,44 lá diz: vós tendes por pai ao diabo, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Ora, aqui eu começo, como uma introdução, dizer uma coisa para os senhores. Quando Jesus diz que o diabo não se firmou na verdade ou não permaneceu na verdade, ele está dizendo, em outras palavras, que o diabo, ele esteve na verdade. Ele andou na verdade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que o diabo ele foi um ser verdadeiro. Ele foi um ser da verdade. Ele foi um anjo da verdade. Ele foi um ser de luz. Logo, é bíblico nós dizermos que o diabo, ele nem sempre foi um diabo, ele nem sempre foi um opositor. Isso do ponto de vista cristão, dentro da teologia cristã. É bíblico nós falarmos que o diabo, nem sempre ele foi um diabo, nem sempre ele foi um antagonista de Deus, nem sempre ele foi um opositor. É bíblico? Está claro isso na Bíblia? Não. O que está claro é que ele é um inimigo aberto de Deus e do povo de Deus. Mas eu quero lhes dizer que em João 8,44 está implícito. E o que está implícito existe.
Não está tão claro, mas existe. E o que nós lemos em João 8,44, quando Jesus disse para os judeus: vocês têm por pai ao diabo. Ele é o pai da mentira, porque nele não há verdade. E ele não se firmou na verdade. Então, quando Jesus diz estas palavras, nós precisamos interpretar e nós precisamos entender, a partir da declaração de Jesus, que o diabo nem sempre foi o diabo. Não. Houve um tempo em que ele esteve na verdade. Houve um tempo em que ele era um anjo do bem. Mas que ele caiu desta condição, ele abandonou a Deus, ele apostatou, ele deixou de andar no caminho da verdade. Isso nós podemos afirmar. Quando isto aconteceu, aí já é uma outra coisa. Aí fica por conta dos teólogos. E é onde aqui eu vou entrar então com uma informação histórica, teológica e histórica. A primeira vez que nós encontramos na história da igreja, ou a primeira vez que nós encontramos na história da igreja, que o diabo era um ser de luz que existia no céu e que de lá caiu, certo? Que de lá caiu a primeira vez que nós encontramos, e que esta ideia de o diabo ter caído do céu, ela é interpretada a partir de Isaías capítulo 14 e versículos 12 a 15, certo? E também Ezequiel capítulo 28, quando você pega por exemplo, os capítulos 28 de Ezequiel e o capítulo 12 de Isaías e versos 12 a 15, muitos intérpretes, então, eles veem aí uma alusão à queda original de Satanás. Então vamos lá, prestar bem atenção. A primeira vez que essa ideia entrou na igreja cristã, com base nesses versículos, nessas passagens que eu acabei de citar, quem primeiro especulou que Isaías 14 e Ezequiel 28 fazem alusão à queda original de Satanás foi um teólogo alexandrino, um teólogo grego, chamado Orígenes. Orígenes, aqui a obra aqui de Orígenes é o Peri Archon, Primeiros Princípios. Então, nesta obra, Orígenes, ele diz que Isaías 14 faz alusão à queda de Lúcifer, o ser de luz, o ser iluminado. O ser de luz que deixou de ser Lúcifer para ser Satanás, o opositor de Deus. Então, pela primeira vez na história da teologia, até onde vai o nosso conhecimento, o primeiro teólogo a trazer esta ideia com base numa interpretação de Isaías 14 e Ezequiel 28, o primeiro teólogo foi Orígenes. Isso na Igreja do Oriente. Na parte ocidental, nós temos a mesma ideia defendida por outro grande teólogo, representante do cristianismo ocidental. Estou falando de Tertuliano. Tertuliano, então, estes dois teólogos, um no Oriente, que é Orígenes, e outro no Ocidente, eles são as bases dessa ideia teológica de que Isaías 14, versos 12 a 15 e Ezequiel 28 falam da queda original do diabo. Agora eu quero fazer vocês entenderem uma coisa. Isso está na Bíblia Sagrada? Não. Eu já fiz outros vídeos fazendo uma interpretação bem minuciosa sobre as passagens que eu acabei de citar, Isaías capítulo 14 e versos 12 a 15 e Ezequiel 28. Será que ali está realmente falando da queda do diabo? Nos vídeos que eu falei, aqui eu vou apenas falar de forma breve. Ezequiel capítulo 28 está falando do rei de Tiro.
E Isaías 14 está falando da queda do rei de Babilônia. Ambos os textos são cheios de metáforas, de linguagens figuradas. Nem Isaías e nem Ezequiel estão falando da queda do diabo. O texto de Ezequiel, ele fala do rei de Tiro, da sua glória e da sua queda. E Isaías fala da queda do rei de Babilônia. Certo? Isso eu já falei em outros vídeos, então eu não vou me aprofundar no assunto. Nós vamos trabalhar o texto de Apocalipse, capítulo 12 e versículo 4. Será que realmente Apocalipse 12, verso 4, está se referindo à queda do diabo com 1/3 dos anjos? Vamos ler aqui a passagem. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então, nós vamos trabalhar esta passagem para vermos se realmente aqui há uma alusão à queda de Satanás. Eu quero ler aqui para vocês Espada Cortante, volume 1, de Orlando Boyer, em que ele comenta os livros de Daniel, Apocalipse, Mateus e Marcos. Então, na página 259 do seu comentário ao livro do Apocalipse, olha o que ele diz aqui, ó. A sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu. Influência fatal em atrair a 1/3 parte dos anjos para a ruína. Acerca de estrelas, vê Jó 38, 4 a 7, Isaías 14, 12, etc. Quanto à rebelião de anjos, vê 2 Pedro 2, 4. Dá uma ideia da magnitude da obra diabólica de Satanás em desviar a 1/3 parte dos anjos. Se lembrarmos-nos de que o número de anjos fiéis que se uniram às demais criaturas no indescritível cântico de redenção era de milhões e milhões e milhares de milhares. Então, de acordo com o teólogo Orlando Boyer, que representa uma gama de outros teólogos, aqui trata-se da queda da 1/3 parte dos anjos que seguiram a Satanás. Agora eu faço esta pergunta. Será que este é o pensamento do autor do Apocalipse? Será que realmente o autor do Apocalipse, ele está falando da queda de uma 1/3 parte dos anjos? Será que para o autor do livro do Apocalipse, essa 1/3 parte das estrelas que são lançadas por terra, essas estrelas são anjos caídos ou anjos que foram caídos, seduzidos por o diabo? Eu quero dizer para você a partir de agora que não. Esta interpretação, ela não parte da cabeça de João, o escritor do Apocalipse. Não. Professor, então, o que representa, o que significa as estrelas? E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu. O que são essas estrelas? Pois bem, para que você entenda, o Apocalipse capítulo 12, na verdade, ao contrário do que muitos pensam, que ele está apontando para o futuro, o autor sagrado aqui ele está contando uma história, uma saga. O que nós lemos no capítulo 12 serve de introdução para o que ele vai falar no capítulo 13. Ouça bem, o que nós temos no capítulo 12 do Apocalipse serve de introdução para que o autor sagrado venha a falar e desenvolver no capítulo 13. Então, o que nós temos no capítulo 12 é uma saga, é a história, é uma luta entre o bem e o mal. É uma luta de Satanás contra o povo de Deus. É isso que João está apresentando no capítulo 12. E para fins de ilustração, João ele entra na história. Como é que ele fala, ou como é que ele representa Satanás? Ele representa a Satanás como um grande dragão. Mais do que isso, ele ilustra
o poder maléfico, o poder destruidor, o poder sagaz, o poder destruidor, sim, de Satanás, recorrendo a fatos históricos. E entre os fatos históricos que João tem em mente, aqui no capítulo 12, verso 4, o que ele tem em mente aqui é o que nós vamos ler em Daniel, capítulo 8. Eu te convido, Daniel, capítulo 8. Olha o que ele diz aqui, ó. O que nós lemos em Apocalipse, capítulo 12, verso 4, na verdade, tem como pano de fundo histórico um acontecimento histórico, sim. E está registrado em Daniel, capítulo 8, e versos 9 a 12, olha o que diz, ó. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena. Ora, historicamente falando, esta ponta muito pequena aqui é uma referência a Antíoco IV Epífanes, rei Seleucida, que lutou contra os judeus, que tentou destruir o judaísmo, os judeus, a fé judaica. Este rei, ele reinou de 175 a 163 antes de Cristo. Então, esta pequena ponta aqui, muito pequena, é o rei Seleucida Antíoco IV Epífanes, ok? A qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até ao exército dos céus. Quem é o exército dos céus? Isto aponta para o quê? Para os exércitos do povo judeu. Não se trata aqui de anjos. E se engrandeceu até ao exército dos céus. Aqui é o exército judeu. O exército que lutou contra Antíoco IV Epífanes. Sim, aqui é uma referência ao povo judeu, ao povo que não apostatou, ao povo que não cedeu ao helenismo proposto e imposto por Antíoco IV Epífanes. Então, este exército celestial aqui é uma referência ao povo judeu. E se engrandeceu até ao exército dos céus, ou ao exército celestial. E a alguns do exército e das estrelas deitou por terra. Veja bem, e a alguns do exército e das estrelas deitou por terra. Então o autor aqui ele é muito fiel à história. Realmente Antíoco ele não destruiu o povo judeu, mas ele destruiu muitos do povo judeu. Alguns do exército celestial, ou seja, ele destruiu alguns do povo judeu e muitas das estrelas, ou seja, dos líderes. Sim, muitos do povo judeu foram destruídos, foram mortos, assassinados por Antíoco IV Epífanes. Se você vê aqui no livro de Daniel, você pode consultar isso também nos livros de 1 Macabeus e 2 Macabeus. Vamos lá. E se engrandeceu até o exército dos céus, e a alguns do exército e das estrelas deitou por terra. Atente bem para esta expressão, deitou por terra. O que isso significa? Essa expressão, deitou por terra, fala da derrota que Antíoco IV Epífanes infligiu sobre o povo judeu. Deitou por terra. Quem praticou esta ação? Antíoco IV Epífanes. Quem sofreu a ação de ter se deitado por terra? O povo judeu. Quem estava por trás da ação de Antíoco IV Epífanes? Satanás, o diabo. Este é o motivo por que João em Apocalipse capítulo 12, verso 4, diz: e a sua cauda, ou seja, a cauda do diabo. A cauda do diabo aqui é o instrumento danoso, é com a sua cauda que o diabo luta contra o povo de Deus. A cauda aqui é um instrumento ofensivo do diabo, é o instrumento de guerra do diabo que ele usa contra o povo de Deus. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Então, quando a gente vê o pano de fundo histórico, que é Daniel 8, e eu vou continuar lendo lá,
As estrelas do céu em questão aqui é uma referência ao povo judeu que pereceu pelas mãos de Antíoco IV Epífanes. A expressão "e lançou-as sobre a terra" é o equivalente ao que nós lemos bem aqui, ó, no versículo 10. Ó. E alguns do exército e das estrelas deitou por terra. Então, lançou por terra é o equivalente a deitou por terra. Então, este lançar por terra aqui, em Apocalipse 12, 4, trata da mesma coisa que nós lemos no versículo 10 de Daniel 8, 10. Ó. E se engrandeceu até ao exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou. Então, que tanto Daniel como João no Apocalipse 12, 4, eles estão falando. Daniel é a citação original e João, ele está falando da ação direta do diabo, mas ele toma como pano de fundo histórico o que nós lemos em Daniel. Então, em ambos os lugares, ouça bem e entenda, em ambas as passagens, tanto Daniel como o autor do Apocalipse, ele está falando das investidas de Antíoco IV Epífanes contra o povo judeu, onde muitos dos judeus pereceram. E essa investida de Antíoco IV Epífanes contra o povo judeu, ela foi movida pelo diabo. E isso João diz claramente, ó, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Ora, mas qual é o objetivo do autor do Apocalipse aqui, em descrever este quadro? Ora, o seu objetivo aqui é mostrar para nós o poder destrutivo do diabo. Ele não está mostrando aqui o poder de ilusão do diabo. Não. O que João está descrevendo aqui é o poder sanguinário do diabo. Veja que ele apontou o diabo como um grande dragão vermelho. Ó, e viu-se, vamos lá aqui, ó, versículo 3. Ó, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Ora, por cor vermelha entendemos aqui a cor do sangue. Então, o que João está falando aqui é que ele está descrevendo aqui a natureza sanguinária, assassina do diabo. De fato, ele vai dizer que o diabo, ele é um assassino. Olha o que ele diz aqui no versículo 9. Ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás. Ó, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás. Certo? Então, por cor vermelha aqui, entendemos a natureza sanguinária, perversa, malévola do diabo. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. O que nós temos aqui é o diabo derrotando, ou seja, matando muitas estrelas do céu, ou seja, muito povo de Deus. E eu quero dizer uma coisa aqui para você. Essas estrelas do céu aqui, elas representam o povo de Deus. E precisamente falando, como eu já falei, quando nós vamos procurar o pano de fundo, o que o livro do Apocalipse está fazendo referência aqui, é o momento em que Antíoco IV Epífanes destruiu muitos dentre os judeus, ok? Então vamos voltar então aqui para Daniel. E se engrandeceu até ao exército dos céus, e a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou. E se engrandeceu até ao príncipe do exército. Este príncipe do exército, na história, ele é conhecido como Onias III, que pereceu ali nos dias de Antíoco IV Epífanes, que foi assassinado. Onias III, o exército, ó, e se engrandeceu até ao príncipe do exército. Aqui não se fala de Deus. Não, aqui está falando de Onias III, ok? E por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. O autor, mais uma vez aqui, ele continua a descrever para nós, em linguagem figurada, a batalha de Antíoco IV Epífanes contra o povo judeu.
ok? E foi tirado o contínuo sacrifício. Nós sabemos, tanto pelo livro de Daniel como pelos livros de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, que Antíoco ele suspendeu os sacrifícios. Ele proibiu a circuncisão, ele proibiu-se praticar o judaísmo. E é a este ato satânico de Antíoco IV Epífanes que Daniel está fazendo referência. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Mais uma vez, a expressão lançado por terra. Fala aqui de derrota. Quem é que sofreu a derrota? O povo judeu. Quem foi lançado por terra? O povo judeu. O santuário aqui foi lançado por terra. Foi profanado. Foi ridicularizado. Os sacrifícios foram suspensos. É isso que Daniel está falando. E o exército, aqui é o exército judeu, o mesmo exército celestial, e o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, ou sacrifício diário. Por causa de quê? Por causa das transgressões. Por que que isto aconteceu? Por que que o povo judeu sofreu esta derrota? Por quê? O autor aqui explica, Daniel, por causa das transgressões de Israel. Foi por isso que Antíoco pisou o povo judeu. Porque o povo judeu tinha pecado contra Yahvé, tinha caído em grande apostasia, tinha feito aliança com Antíoco, tinha aderido ao helenismo. Você pode ler lá que está escrito nos livros de Macabeus. O povo judeu, ele aderiu, muitos da nação, aliás, a nação representada nos seus grandes aderiu ao helenismo. Então, isso foi uma transgressão. E por causa deste ato, por causa da transgressão da nação, Deus então permitiu o massacre de muitos dos judeus. Deus permitiu que Antíoco massacrasse muito do povo judeu. E o exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo. E por causa das transgressões de quem? Por causa das transgressões do povo judeu. E lançou a verdade por terra, e fez isso e prosperou. Mais uma vez nós temos a expressão, e lançou a verdade por terra. Então, esta expressão, lançou por terra, fala exatamente de derrota infligida contra e sobre o povo de Deus. Então, quem foi lançado por terra? O povo judeu. Quem praticou a ação de lançar por terra? Antíoco IV Epífanes. Quem era que estava por trás da ação de Antíoco IV Epífanes? Satanás. Como é que eu sei disso? Resposta, Apocalipse 12:4. Ok, queridos? Então, tendo eu comentado o pano de fundo histórico que se encontra em Daniel capítulo 8, versos 9 a 12, que fala das façanhas dos ataques de Antíoco IV Epífanes contra o povo judeu, e era isso que Apocalipse capítulo 12, 4, o autor tinha em mente. Então vamos voltar então para Apocalipse capítulo 12, verso 4. Então eu já estou lhe mostrando, eu estou lhe provando que o autor sagrado em Apocalipse 12, 4 tinha em mente, o pano de fundo histórico aqui do autor, não era a queda dos anjos. O que o autor tinha em mente aqui, quando ele fala assim, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. O que o autor tinha em mente aqui não era a queda de uma terça parte das estrelas do céu, ou seja, o que o autor estava falando aqui não era da queda de uma terça parte dos anjos, não. O que o autor tinha em mente aqui era, sim, o massacre sofrido pelo povo judeu por parte de Antíoco IV Epífanes. O que o autor tinha em mente aqui, o pano de fundo histórico aqui do autor, é exatamente o que nós lemos em Daniel 8, 9 a 11. Ok? Conforme eu já expliquei. Mas vamos repetir aqui a leitura. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Olha, queridos, eu quero aqui chamar a tua atenção o seguinte. Quando o dragão fez isso, lançou por terra a terça parte das estrelas do céu,
Eu quero lhe mostrar mais uma vez também que aqui não pode se fazer referência à queda do diabo ou à queda de uma terça parte dos anjos. Por quê? Porque quando o diabo praticou isso aqui, que nós lemos em Apocalipse 12, 4, o povo de Deus já existia. E de acordo com a teoria da queda original de Lúcifer, que se deu antes mesmo do homem, o povo de Deus ainda não existia. Quando o diabo caiu do céu para a terra, com a terça parte dos anjos, segundo esta teoria esta que nós lemos aqui representada e defendida por Orlando Boyer, perguntamos aqui para Orlando Boyer, perguntemos aqui para Orígenes e para Tertuliano, quando o diabo caiu do céu, o povo de Deus já existia? Não. Ora, se o povo de Deus não existia, e é fato, logo, Apocalipse 12, 4 não pode estar se referindo à queda do diabo e uma terça parte das estrelas ou dos anjos. Não pode, por quê? Porque quando aqui, ó, o que nós lemos aqui, ó, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Ora, meus irmãos, quando isso aconteceu, o povo de Deus já existia. E quem é o povo de Deus? O povo de Deus aqui ele é representado pela mulher. A mulher aqui em questão que aparece grávida, prestes a dar à luz a um filho, varão, que há de reger todas as nações. Esta mulher aqui é o povo de Deus. E este povo de Deus, nas páginas do Antigo Testamento, este povo de Deus ele está relacionado aos judeus. Ok? Ó, nas páginas do Antigo Testamento, o povo de Deus ele é identificado com a nação de Israel, com o povo judeu. Vamos lá. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. Ou seja, que nós podemos muito bem dizer que aqui está se falando da nação de Israel, para que dando ela à luz lhe tragasse o filho. Agora, tenhamos cuidado em observar uma coisa. A mulher aqui é associada à nação de Israel? Sim. A mulher aqui, podemos dizer que ela é a nação de Israel? Sim. O povo de Deus, ele no Antigo Testamento, ele era reconhecido pelos judeus, nos judeus. Então vamos lá. Só que a guerra que nós lemos aqui, ela aconteceu antes do nascimento do Messias. Logo, é por isso que eu digo que aqui no capítulo 12 nós não estamos falando de coisas que hão de acontecer. O autor, ele foi buscar na história vários acontecimentos para ilustrar a guerra espiritual entre o diabo e o povo de Deus. Ok? Então vamos lá. Para que ela dando a luz lhe tragasse o filho. Então, esta mulher aqui é o povo de Deus que no Antigo Testamento é a nação de Israel. Quem é o filho aqui? É Jesus Cristo. Jesus Cristo ele nasceu onde? Em Israel. Nós podemos dizer que Jesus Cristo é um filho da nação de Israel? Sim. Sim. Ok? E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ok, queridos? Então, eu lhe mostrei, eu lhe provei, está refutada esta ideia de que Apocalipse capítulo 12, verso 4, esteja falando da queda da terça parte dos anjos que aderiram ao diabo. Não. Eu mostrei aqui para você com provas bíblicas. Mostrei para você claramente que o autor tem em mente, historicamente falando, o autor ele foi lá na história e para representar o poder danificador, o poder maléfico do diabo, o quanto o diabo é mau, o poder sanguinário, para ele ilustrar a maldade do diabo, ele deu de mão a um fato histórico, onde o diabo destruiu muitos dentre o povo de Deus. E o fato que ele foi buscar foi ali nos dias de Antíoco IV Epífanes. E quem foi o instrumento usado pelo diabo para massacrar o povo judeu? Foi Antíoco IV Epífanes.
Então, é esse fato que João em Apocalipse 12:4 tem em mente. Ok, queridos? Deixa eu ver se tem alguma coisa para comentar. Não tem nada mais para eu comentar. Então, eu agradeço aqui a sua atenção. Ok, queridos? Eu agradeço a sua atenção muito. Se você gostou desse vídeo e se você quiser me ajudar, se você puder e quiser me ajudar, você divulgue este vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ok? Alguns vídeos, principalmente os últimos que eu lancei, eu perdi alguns inscritos. Mas eu não vou deixar de fazer vídeos porque eu perco inscritos. Por quê? Por causa de alguns conteúdos. E aqueles que saem do meu canal, eles saem exatamente porque não concordam com o meu pensamento. É direito deles. E eu lamento que entre os meus inscritos ainda tenha pessoas de mente pequena que não suportem ouvir o diferente. Você é obrigado a concordar com tudo que eu falo? Você não é obrigado. Mas eu esperaria que eu espero que vocês que escutam os meus vídeos tenham maturidade. Eu espero que vocês concordem comigo. Eu não espero isso. Eu espero que vocês tenham maturidade. E se vocês em algum momento discordam de mim, que façam um vídeo me refutando, ou que comentem aí. Professor, eu não concordo com o senhor por isso e por isso, e vou mostrar o porquê que eu não concordo. Eu estou aberto. Ok? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.